Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio da série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar, que faz parte da nossa Jornada da Gratidão, um movimento criado para celebrar o centenário do Ceia. E mais do que isso, para celebrar as vidas que se entrelaçaram à história dessa casa abençoada. Cada conversa é um testemunho de fé, de superação e de amor. E hoje teremos a alegria de ouvir a nossa querida Diva Cataldo, uma mulher de força e de coração sensível, que dedicou tantos anos de sua vida ao trabalho no bem. Divinha, seja muito bem-vinda, é uma alegria enorme receber você aqui. Poxa, quem agradece sou eu. Chegar aqui e receber esse convite, eu fiquei muito emocionada. Eu é que tenho que agradecer, porque humildade e amor, eu sempre costumo de falar, aqui não é para mim, não é somente uma casa espírita, é a minha segunda família, o meu segundo lar. Então agora, Divinha, para a gente entender como tudo começou, né? Conta pra gente como é que foi que você chegou aqui na casa. Em que ano você chegou? Se alguém trouxe você, de que forma, como é que estava a sua vida naquela época? Conta um pouquinho pra gente. Foi um ano de 1900, parece que 91, que eu conheci essa casa. Eu conheci a doutrina espírita, tive uma pequena noção, no ano de 85, fevereiro. Eu estava num sofrimento muito grande, que foi o desencarne da minha mãe. A minha mãe, sempre nós fomos muito unidas, era minha grande amiga, porque eu sou caçula, a única filha menina, né, mulher, e 2 irmãos mais velhos. Então, a morte da minha mãe foi de repente. A minha mãe morreu praticamente dormindo. E para mim entender, eu era da doutrina católica, mas não assim de missa só. Eu era mesmo da doutrina, né? Eu era como se fosse uma filha de Maria. Então eu não entendia nada da morte. Então eu fiquei enlouquecida, sofria muito, não queria mais desempenhar a minha profissão, professora, eu fiquei perdida. Aí um dia eu encontrei uma grande amiga que ela me mostrou o caminho, me deu essa grande ajuda na doutrina espírita lá no Leão Denis. Foi ali que eu comecei a conhecer, entrar um pouquinho nessa imensa doutrina esclarecedora. Aí um dia essa minha amiga falou para mim assim: Ô Diva, vai inaugurar um prédio novo ali perto da gente, ali em Irajá, perto dos Correios. Ela me falou essa palavra. Vamos lá, sabe quem vai falar para a inauguração? O José Raul. Aí chegamos aqui, estava gente aberta, muita gente. Aí eu vim entrando, mal entrei, eu digo a vocês, eu senti assim, uma coisa assim diferente em mim. Aí tinha uma senhora aqui, ela já está desencarnada, é Eni, era a esposa do tio Léo, também desencarnado. Aí ela me viu, que ela estava ali tomando conta ali de baixo, que estavam fritando pastéis, que não tinha nem cozinha, era um prédio novo. Aí ela me viu, ela me abraçou, você é por aqui, me abraçou, né? E eu fiquei entusiasmada, entrei. Aí passaram-se tempo, né? Eu no Leão Denis. A minha filha mais velha, era jovem, fazendo faculdade no Fundão, ela começou a sentir problema mediúnico, horrível, era todo descontrolado. Aí fomos fazer a educação mediúnica no Leão Denis, mas era noite. Aí nós soltávamos aqui em Irajá, já quase, saímos de lá 9h30, já eram 10 e pouca, para pegar um ônibus para ir, porque eu moro ali perto do Mundial. Aí teve uma noite que a minha filha falou: mamãe, mal nós soltamos do ônibus. Mamãe, aqueles 2 homens parece que vão agarrar a gente. Eram 2 homens estranhos, não tinha ninguém, tudo escuro, deserto. Aí nós ficamos com medo, entramos ali no DNR, entramos correndo ali. Aí o vigia falou assim: ô meninas, o que vocês estão fazendo uma hora dessa? Eu era bem nova. E aqueles homens querem pegar a gente está com medo. Aí ele foi lá dentro, pediu, falou não sei quem, e nos levou até em casa. Aí eu falei para minha filha: a gente não vai mais não. De noite a gente vai mais para lá não. Aí eu fiquei com aquele pensamento, aquele medo, como que minha filha estava horrível, com a mediunidade estrambelhada. Aí eu escrevi para o doutor Herman, que eu era de lá, né? Aí eu contei tudo para ele e falei dessa casa,
que eu tinha uma casa perto, botei um nome. Aí ele pegou e disse para mim que eu ficasse aqui, que era uma casa de respeito, que eu procurasse trabalho. Eu tenho essa carta até hoje, meus amigos. No sábado, eu já não fui mais para o Leão Denis, eu vim com a cartinha. Aí de manhã, que eu não trabalhava, aí eu cheguei aqui, entrei, aí perguntei, quem é o responsável? Tem alguém responsável da casa? Estava tudo deserto, né? Aí uma pessoa falou, aquele moço ali, era um senhor, o tio Humberto, que eu chamo ele assim até hoje. Aí eu cheguei, me apresentei, mostrei a cartinha, aí ele olhou, leu, levantou, me abraçou e falou, seja bem-vinda. Você está procurando trabalho? Eu falei, eu estou. Aí ele falou, tá vendo aquela moça ali? Não tinha cozinha. Elas estavam se preparando a sopa do mutirão, que era a sopa. Aí vai lá que ela vai te dar um trabalho aí, porque aqui a gente precisa muito. Aí eu bati nas costas dela, ela olhou, aí eu falei, você está precisando de ajuda? Eu estou aqui para ajudar. Eu vim agora para ajudar. Aí ela me abraçou, ela não está mais na casa, mas ela me ajudou muito. Ela trabalhava muito no mutirão. Aí ela, seja bem-vinda. Aí o mutirão foi o meu primeiro emprego, que eu digo, aqui nessa casa. Já chegou trabalhando, que coisa cheguei legal. Trabalhando, não faltava nenhum sábado. Olha, tem uma coisa, a Eni, depois de um tempo de eu já estar aqui, a Eni, que é desencarnada, todo mundo conheceu ela falou assim, ô Diva, eu sabia que tu ia ficar. Sabe aquele abraço que eu te dei? Falaram para mim, ela veio para ficar. Ela só falou depois, de muito tempo. Nossa. Então, quando você entrou nesse dia, qual foi a sensação, a impressão que você teve da casa? Era uma força, sabe? Era uma coisa estranha. Não era como uma visita, porque a gente sempre visita centro, mas foi uma coisa diferente. Já sentiu que aqui era seu lugar? Você veio para ficar? Vim para ficar. Quando você chegou na casa, esse prédio aqui já estava construído, não? Ou só o da frente? Não, só esse aqui, da frente. Da frente. Já estava todo pintadinho. Você acompanhou a construção desse de trás? Do segundo, um passo a passo. Que já trabalhando no meu Unidade Amor. Naquela época, a gente não precisava estudar para trabalhar. Mas chegou em algum momento que você entrou para o estudo da casa. Quando você entrou para o estudo da casa, qual foi a diferença que esse estudo trouxe para a sua vida? Tudo. Eu sempre falo, na época eram uns pouquinhos, eram tudo numa sala. Até era o Juarez que dava a aula do Livro dos Espíritos, eu me lembro. Aí foi despertando em mim, porque no Leão Denis eu não estudava, eu só ia o sábado, não tinha tempo para nada. Vim conhecer mesmo a doutrina dos Espíritos nesta casa. Aí eu não parei mais, fiz todos os livros. Aí fui descobrindo lugares onde eu ficasse, o mutirão sempre. Aí apareceu a evangelização, 30 anos atrás. Como eu entrei para a evangelização? Você quer saber? Claro! Olha, pra gente. A evangelização sempre aconteceu aqui na nossa casa, mas eram uns pouquinhos. Na época, eu chamo assim, desculpe de falar, mas era tia Oreni. Ela já desencarnou também. A tia Oreni, ela dirigia. A Araci, mãe do Fernandinho, e a Jandira, eram as três. As salas pouquinhas, as crianças poucas, mas tinha evangelização, sempre teve. O que eu fazia? Eu só vinha sábado. Aí eu vinha para o mutirão. Aí quando eu dava uma folguinha, quando a evangelização acabava, eu ficava limpando a sala, né, ajeitando. Eram duas salas, se não me engano, uma da Jandira e uma da Araci. E tia Orenia coordenava. Aí um dia, a Jandira já estava assim muito pesada para ter o primeiro filho dela. Ela falou assim, ô Diva, você é professora, né? Eu falei, sou. Você quer ficar no meu lugar? Eu não estou aguentando, estou muito pesada. Aí eu fiquei. Eu entrei assim para a evangelização. Nunca mais saí. Um convite direto, né? Foi direto. Convite Jandira, ela lembra disso. Aí nunca mais saí da evangelização. Hoje em dia a evangelização é essa maravilha. Eu vibro a evangelização, eu vivo a evangelização. Você viu a entrevista da Lourdinha? Você chegou a ver na internet? Vi. Você viu que a Lourdinha falou de você? A Lourdinha, olha, eu digo a vocês que humildade, amor, é reencontro de almas. Quando eu falei segunda família, sabe como é que eu vejo aqui? Nós vamos nos reencontrando.
A gente vem de vidas de passadas, que agora a gente sabe. E aqui é o nosso reencontro final. Sim. Isso é uma coisa minha, me desculpe se estou errada. Por exemplo, todos nós que ficamos, envelhecemos aqui, estamos vendo um por um partir para o plano espiritual. E aqui eu reencontrei muitos amigos. A Lourdinha foi uma. A Lourdinha, para mim, ela é uma pessoa, ela faz parte da minha família. Os meus filhos, tudo é a tia Lourdinha. Isso é importante, né? Essas trocas que a gente tem aqui na casa. Em alguns momentos a gente está se sentindo mais seguro, a gente acolhe quem não está. Em outros momentos nós estamos mais inseguros e recebemos o acolhimento de outras pessoas. E isso realmente é o que caracteriza uma grande família, né? Eu agradeço muito por tudo que eu passei na minha vida. Eu cheguei a essa idade, com essa disposição, com essa lucidez. Eu agradeço muito esse reencontro dessa casa. Sim. Porque através do estudo, né, a gente vai obtendo força, esclarecimento, que o Juarez sempre falava, que a gente aqui, a gente nunca vai encontrar soluções fáceis. Aqui a gente vai aprender a resolver, a nos fortalecer e a dar força e coragem para a gente continuar a nossa jornada. Então essa casa oferece isso para nós. Sim. Né? Porque os problemas continuam, as lágrimas continuam, mas a força está conosco. E qual foi a diferença que o estudo fez na sua vida, principalmente em relação ao que você estava falando da sua mãe? Porque esse desencarne repentino dela, você não tinha o conhecimento, mas você entrou para o estudo. E aí você adquiriu o conhecimento de que a gente não morre, só o que morre é o corpo. Como foi para você? Olha, foi a minha mãe que me mostrou a doutrina dos espíritos. Lembra quando eu falei de você de uma amiga que me levou para o Leão Denis? Foi o seguinte, eu estava acabada, eu já não queria mais dar aula, eu estava com 35 quilos, estava no mundo, não queria saber de meus filhos, eram pequenos, desesperada. Eu era um obsessor da minha mãe, que agora a gente sabe disso que existe. O obsessor encarnado e os desencarnados. Chamava ela noite e dia. A minha mãe é um espírito já mais assim adiante do que eu, e ela precisava seguir o caminho dela, eu não deixava, eu chamava noite e dia. Aí um sábado de manhã, me deu uma vontade de fazer unha. Imagine unha, nem me ligava, eu estava uma infeliz. Aí eu me lembro que eu dava aula do outro lado da Avenida Brasil, tinha uma casa que estava escrita assim, manicure. Aí eu fui bater lá, gente, cedinho, um sábado, porque sábado eu não dava aula, mas tinha escola que dava. Não eram nem 7 horas da manhã, eu lá, batendo palma. Aí eu estava passando uma moça, uma garota que ia para uma escola ao lado que tinha aula, a minha não. Aí ela falou para mim, ô menina, que tu tá batendo na casa dos outros essa hora? Aí eu falei, eu vim fazer unha. Aí ela falou, mas meu Deus, essa hora da manhã, você quer fazer unha? Aí eu falei, eu quero. Aí ela falou assim, olha, pegou uma folha, escreveu um endereço, falou assim, olha, eu faço unha. É do outro lado da Avenida Brasil, quer dizer, perto da minha casa. Eu não morava ali, eu morava do outro lado, subia a passarela. Mas não vai essa hora não, vou levar minha filha, vai chegar umas 10 horas, que eu vou fazer tua unha. É pertinho. Aí me explicou. Menino, eu peguei aquele papel, fui para casa com aquele papel, sabe? Com aquela vontade de fazer unha. Nem me ligava. Aí quando chegou 10 horas, ela me explicou perto da praça, não sei o quê, perto da minha casa. Aí eu fui. Quando eu bati lá, ela me atendeu, ela falou assim, poxa, eu sabia que você vinha. Olha aí. Eu entrei, quando eu entrei era uma casa assim bonitinha, sabe? Aí tinha uma mesa na sala, com uma toalha branca, um livro aberto, um quadro de um senhor, e eu entrei, né, lá na cozinha, na copa. Mal eu sentei lá, abriu o berreiro, que era minha mãe, ela deixou eu chorar. Aí ela falou assim, minha filha, não faça isso, está prejudicando tanto a tua mãe, você vai enlouquecer, você vai se acabar, e teus filhos pequenos. Ela me acalmou, me deu água, aí começou a fazer minha unha, aí ela falou assim, olha, você não vai acabar bem não, você precisa se cuidar. Hoje, eu sou espírita, eu tenho um encontro hoje às 3 horas,
e você tem que ir, você não vai acabar bem. Aí, mas chega aqui, não é 3 horas não, você tem que chegar aqui 1 hora, porque lá enche muito. Aí eu fui para casa, com aquela alegria de querer ir. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, o meu marido, né, eu falando para ele, para o meu irmão mais velho, que morava comigo, aí ele falou, não, você não vai se meter nisso não, você já está toda maluca, tu não vai para lá não. A minha filha mais velha, que era uma menina, ela falou, mamãe, eu vou com a senhora, se a gente ficar com medo, a gente foge. Deu 1 hora, eu fui com a minha filha, eles brigando, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ela estava com a garotinha dela, pronta, me esperando, eu sabia que você vinha. Aí fomos. Gente, aonde ela me levou? No Leon Denis. Aí quando eu cheguei lá, aquele trato que eu era, eu recebi força, ela me apresentou o altivo começou muito comigo, eu nunca mais deixei, todo sábado estava eu lá. Aí eu levei meus filhos, o André era pequenininho, levei a Aline e a Cátia para a evangelização, ali fiquei até chegar aqui. Você sabe o que essa minha amiga fala? Ela fala que quando eu cheguei, aquela pessoa, como eu estava, era minha mãe, e estava do lado de mim, falando assim, eu trouxe ela, ajude-a, ela está enlouquecendo. Então foi minha mãe que me mostrou a doutrina espírita, e um dia, eu recebi nessa casa uma mensagem da minha mãe, a minha mãe psicografada pela Edna, esposa do Zezinho, que já está desencarnada, e já recebi uma psicofonia, quando eu trabalhava no pronto-socorro com o tio Humberto, numa médium, também não se encontra mais aqui, a minha mãe falando psicofonia para mim. Nossa. Então, aqui está a minha história, dessa minha casa querida e dessa doutrina que eu abracei, que eu devo muito. A gente vê que é uma história de muita emoção, né? Você foi direcionada para a doutrina espírita, para você ter respostas, para você ter conhecimento. E eu imagino que depois do estudo, cada vez mais esse conhecimento foi tomando uma forma, te dando um direcionamento, né? Como é importante a gente ter o conhecimento, estudar na casa espírita, para a gente entender que os nossos amores não acabam, não se dissolvem no ar. Eles só vão para outro plano e estão perto de nós, né? Mas a gente também tem que estar em equilíbrio para não desequilibrá-los lá também, né? Depois que você entrou aqui, você já fez muitos trabalhos, né? Você já falou do mutirão, da evangelização. Tem mais algum trabalho que você tenha desempenhado ou desempenha aqui na casa que você não mencionou? Bom, sou facilitadora, adoro estudar, muito, 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 muito. Cada vez mais, eu acho que nós nunca devemos parar de estudar. E sou convidada também para algumas palestras, e estou sempre, como eu falo para Jesus, que sempre as minhas mãos e o meu coração serão dele. Mas o carro-chefe é a evangelização, né, Divinha? Eu amo. É a evangelização. Eu amo todos os trabalhos dessa casa. Mas evangelização brilha outra nos coisa olhos. também, eu fico muito feliz de ver a nossa evangelização assim, crescendo. Tantas pessoas assim, chegando para ser evangelizadora. Sim. Eu abraço elas, eu incentivo muito elas. Sim. É um trabalho muito importante também, como todos os outros, né? Mas tem sua característica aí de importância por estar recebendo essas crianças, esses espíritos, né? Que precisam de orientação, né? Eu costumo dizer, isso aí é uma coisa minha, pode ser até o que não seja, é um dos trabalhos mais difíceis da seara do mestre, porque essas crianças não são crianças, que nós sabemos agora. Sim. Esses jovens não são jovens, eles são espíritos, né? Com oportunidade para reencarnar, para aprender como nós, e estão tão assim em meios difíceis que nós estamos vendo, né? Que o corpo, naquele corpo frágil, ali está aquele espírito envelhecido, já sofrido, já pronto para despertar. Olha como é difícil. E me emociono muito, porque eu também sou dialogadora, não vou deixar de dar esse depoimento. Um dia veio
numa médium, uma médium que nem sabia que eu era evangelizadora, um irmão, um jovem, eu não vou falar nome, mas ele me conhecia, ele me chamava pelo nome, e ele foi muito difícil, ele aqui na evangelização, esse jovem partiu muito cedo, de uma maneira, eu não vou mencionar, e ele foi acolhido agora nesta casa, depois de tempo, né, que esse caso é muitos anos, como eu falei, eu sou evangelizadora há muitos anos, não foi agora, e ele me reconheceu, ele falou o meu nome, e isso me emociona muito, cada vez mais. Divinha, a gente está terminando, está chegando no fim, e eu queria que você falasse para mim o que o CEA representa na sua vida em uma palavra e por quê? Meu Deus, uma palavra? Coragem. É muitas palavras, mas só coragem de dizer: levante, firme, caminhe, não esmoreça. Coragem. Coragem. Foi o que eu senti. Regacei minhas mangas e fui em frente, que não foi fácil. Graças a Deus. Se você pudesse, Divinha, voltar no passado e conversar com a diva que estava chegando aqui no CEA, buscando trabalho, vindo com uma cartinha na mão, se você pudesse olhar para ela, o que você falaria? O que eu falaria para mim no passado? Eu falava assim: Divinha, está sofrendo? Não está encontrando mais força para caminhar? Aqui está a tua coragem. Aqui tu continuará a tua jornada. Que bom. Que bom que você continuou. Que bom que você teve coragem de seguir. Que bom que você está com a gente até hoje. Muito obrigada, Divinha. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sempre a casa de humildade e amor, dando muita força a vocês, Juarez e Maísa, que agora estão à nossa frente. Pode contar com todos nós, que chegamos um dia sofridos, que arregaçamos as nossas mangas e abraçamos essa doutrina consoladora. Graças a Deus. Divinha, ouvir você é como escutar a voz da experiência unida à ternura. Sua história nos toca profundamente e nos lembra que o amor colocado no serviço é o que sustenta essa casa há tantos anos. Obrigada por tudo que você é e representa aqui no CEA. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por estar aqui dividindo um pouquinho da sua história com a gente, tá bom? Eu que agradeço. E a você que está conosco, obrigada por assistir até aqui, por estar com a gente, se emocionando com a Divinha e com todos os outros episódios que já antecederam a esse. Continue acompanhando a Jornada da Gratidão e a nossa série CEA tem um tanto para lhe falar. Siga o CEA nas redes sociais e compartilhe essa corrente de luz e esperança. Até o próximo episódio.